Fala rapaziada, vocês estão tranquilos, vocês estão joias? Hoje a gente vai, eu retorno a essa chatice aqui chamada Assassin's Creed Valhalla, mas hoje eu quero jogar com um propósito mais acadêmico. Por quê? Eu quero selecionar aqui algumas fotos, eu quero fazer algumas fotos aqui justamente para eu montar uma aula sobre o início ali da Idade Média, esse período chamado de Alta Idade Média, e para isso eu vou utilizar do Assassin's Creed. Então aqui eu já bato a primeira foto. Eu só preciso lembrar aqui como é que é o modo foto. Ah, lembrei. Então, eu quero usar aqui algumas dessas estruturas para falar justamente, do Império Romano. Eu quero falar então sobre como que essa sociedade ela não teve um fim propriamente dito, igual muita gente fala ou muita gente acredita e aparece em alguns livros didáticos, como também eu quero mostrar como que houve uma transformação, ao invés do fim. Então aqui acho que essa foto aqui vai ser perfeita. Deixa eu... E aqui eu vou usar o botão do próprio PlayStation para fazer a captura da tela. Então porque depois eu consigo salvar isso num pendrive, num HD e tudo mais e fazer um slide com isso. Então a nossa primeira foto é justamente essa, mostrando essas ruínas de um anfiteatro aqui, tá? E lá no fundo também, ó, a gente consegue ver, essa, aqui, ó, essa estrutura também provavelmente foi um aqueduto, provavelmente foi uma outra coisa que feita durante essa ocupação romana. Eu acredito que seja um aqueduto, ou pode ter sido uma muralha, alguma coisa assim, mas para justamente falar dessa influência romana mesmo. Então a gente vai voltar aqui e vai. Vamos vir pra cá, porque tem uma outra estrutura que eu quero mostrar, que eu quero discutir também. Então o Assassin's Creed Valhalla eu joguei, comprei tem alguns meses, comecei a jogar, só que comecei a achar meio chato esse jogo. Então eu parei de jogar, assim, dei uma pausa, mas em algum momento eu vou voltar. Mas esse dia não será hoje. Hoje eu só tô aqui para princípios acadêmicos. Então a gente vê, por exemplo, fazendo esse tour aqui nessa cidade, é interessante, ó, porque a gente ainda vê muito preservado essa arquitetura romana. Então aqui a gente provavelmente tem, provavelmente isso aqui foi um templo ou isso aqui foi um local de onde essas pessoas se reuniam aqui, um local de culto, alguma coisa assim. A gente percebe que tem umas estátuas, tem umas coisas aqui. Então elas são preservadas, né? Então muitos desses lugares são preservados, apesar de estarem aqui meio destruídos e tudo mais. E justamente eles passam a ser outra coisa dentro desse período. A gente está falando aqui justamente da Inglaterra do século IX, eu acho. Né? Então aqui a gente tem, bem antes da invasão do Guilherme Conquistador. Então a gente aqui tem os sete reinos, ingleses. Então a gente tem, o Essex, tem a Nortúmbria, Anglia Oriental, Mércia e tudo mais. E justamente esse território depois vai ser unificado, vai se transformar então em Inglaterra. Mas nesse período aqui, ele é habitado então tanto pelos saxões quanto pelos vikings, né? Já é um período da invasão viking, que inclusive aqui a Eivor, né, nossa protagonista, faz parte desse povo, tá? Então aqui a gente vê essa cidade aqui é justamente a cidade de Luden, que vai se tornar inclusive a cidade de Londres. Então aqui a gente consegue ver essa preservação dessa estrutura romana, certo? E também a gente já começa a ver justamente a estrutura já posterior, né? Então que a gente não nesse caso, né? Porque essa estrutura ainda é romana, essas casas ainda são, da arquitetura romana e tal, mas a gente começa a ver em alguns locais, né? Algumas casas, alguns locais essa, arquitetura saxã. Aqui também é interessante, deixa eu ver se eu consigo. É, é, aqui é interessante porque justamente esse local, né, provavelmente ou foi uma praça ou provavelmente foi uma terma, alguma coisa assim. E aqui a gente tem justamente no interior desse negócio aqui um afresco, né, que foi provavelmente está representando alguma coisa. Eu não estou conseguindo enxergar aqui o que é,
se é uma cena de diversão ou de luta, alguma coisa assim, mas vocês veem que a presença romana dentro desse lugar ela é muito presente mesmo, né? Então a gente consegue ver a cidade sendo preservada, a arquitetura romana sendo preservada, então, dentro dessas estruturas. Eu tenho que ver aqui, deixa eu ver. Tem um lugar que eu queria mostrar. Eu acho que ele tá pra lá. Que é justamente essa. Que não só é a preservação da estrutura, como também ela passa a ser um sinal, um signo de poder, né? Um local de governo e tudo mais. Mas eu tenho que lembrar onde é que era. Pô, cara. Onde é que era a casa do cara lá? Arco Imperial. Isso aqui, gente, é justamente o que a gente chama de Arco do Triunfo, né? O que tem lá na França lá e tal, que o Napoleão ele fez meio que para remeter a história romana, né? Que ele faz meio que para se considerar imperador. Então isso aqui é como se fosse aquele Arco do Triunfo que tem na França. Né? Então a gente vai ter uma estrutura que ela vai ser erguida para comemorar alguma batalha, alguma vitória de algum general e tudo mais. Então a gente tem essa estrutura aqui, vou até tirar uma foto dela também para usar então nessa aula. Mas provavelmente, né, isso aqui que eu tinha mostrado, né, então mostra que justamente vocês veem que tem um cavalo aqui, tem um cara montado um cavalo e ele dando uma espetada aqui na outra pessoa, sei lá, alguma coisa assim. Né? Então essas imagens elas mostravam mesmo essas campanhas, mostravam mesmo essas questões. Tinha até no Império assim, tinha até uns obeliscos que eram criados justamente para fazer referência a essas batalhas, esses locais. Deixa eu até ver aqui em Lunden se vai ter. Aqui, ó, Casarão do Governador. É bem aqui, ó. Nossa, é totalmente o contrário de onde eu tava indo. Então aqui a gente vai ter. Galera tocando um instrumento aí na praça e tal. Ah, aqui, ó. Um obelisco. Isso aqui é um obelisco. Né? Então, muitas vezes isso fazia parte da fachada. Inclusive, que foto foda essa aqui, hein? Vou... Então, justamente essa questão do obelisco, então muitas vezes era erigido como, né, esses locais né, de comemoração, de uma conquista, alguma coisa assim. Geralmente nesses locais tinham representação de batalhas dos generais, dos cônsules e tal, vitória de um exército. E aqui já está meio deteriorado porque provavelmente já se passou bastante tempo, mas está aqui preservado. Então eu imagino que essa parte aqui da cidade, né, com esse coliseu aqui, né, esse anfiteatro e tudo mais, provavelmente isso aqui era o centro da cidade, né? Então essas estruturas, né, então provavelmente aqui tinha um templo. A gente vai ter então esses monumentos aqui referentes às conquistas do exército romano e tudo mais, né, para lembrar dos imperadores, dessas coisas. Então eram erigidos justamente para essas comemorações. Então justamente esse local devia ser bem o centro da cidade mesmo, tá? E como a casa do governador aqui próxima, então ela já, né, eu imagino que ali seja justamente o centro, né? Então aqui a gente tem essa ocupação dessas residências romanas, né? Então muitas delas se tornando ali casas, se tornando fazendas e tudo mais, se tornando essas habitações. Então a gente vai ter aqui essa esse local então. Deixa eu ver aqui se a residência do governador é essa aqui.
Templo Sulis Minerva. Ó, então aqui a gente tem esse templo, né, que não tá tão preservado, tá bem deteriorado. Então provavelmente aqui era o centro mesmo da cidade, onde a gente vai ter esses cultos, onde a gente vai ter essas coisas. Onde é que é mesmo a casa do governador, gente? Deixa eu ver aqui de novo. Eita. Caçar uma confusão aqui, né? Porque pro vídeo não ficar chato. Caraca, tem uma galera aqui. Vamos vazar daqui, né? Porque tá... Deixa eu pegar umas flechas aqui. Ah tá, o casarão é aqui, ó. Então aqui vocês, né, vocês percebam justamente essa... Ah, inclusive foi no lugar que eu tava. Então vocês percebam justamente que tem essa preservação das estruturas mesmo. E aquela ideia, né? Então como a ideia de transformação no caso. Então justamente o que se defende é que o Império Romano ele não acaba de fato, né? Que ele vai justamente passar por essas transformações. E muitas dessas estruturas e tudo mais vão ser aproveitados então nos chamados reinos germânicos, né, que é o que a gente tradicionalmente chama de reinos bárbaros. E foi legal aparecer essa Catedral de São Paulo aqui justamente para mostrar o sincretismo, né? Então, em sala de aula eu até falo muito, deixa eu até ativar no modo foto aqui, de novo, essa imagem aqui, né, que essa imagem ela é a representação, digamos assim, o melhor, vou até salvar ela aqui para usar em sala, mas ela é a melhor representação dessa ideia de aculturação, né? Então, o que acontece quando o Império Romano ele, né, começa a ter essas migrações árabes, não, essas migrações germânicas e tudo mais, quando a gente vai ter muitos dos povos habitando ali a região do Império Romano Ocidental, a gente tem então essa mistura da cultura romana com a cultura germânica, né? E essa mistura justamente ela vai trazer essa ideia, né, que a gente tem aqui um símbolo, né, romano, né, no caso a gente vai ter a cruz aqui, que nesse período o Império Romano já é cristão, né? A religião oficial do Império já é o cristianismo e tudo mais. E a gente tem justamente esses detalhes, né? Então o negócio não tá mal renderizado aqui, mas a gente vai ter esses afrescos, esses detalhes aqui, acho que aqui tá melhor, né? Justamente que mostram essa característica dos povos germânicos, né? E aí, justamente, né, a gente tem a construção, tem então a criação desses símbolos então do cristianismo, tá? Então a gente vai ter justamente
começa a ter catedrais aqui né, no Assassin's Creed mesmo. A gente vai ter muitos locais que tem catedrais. A gente está aqui ainda num momento em que o cristianismo está se espalhando pela Europa e tudo mais. Ele tá, né, já está institucionalizado, mas ele está se expandindo. Então por isso que a gente tem esses momentos aqui que tem esses embates entre os, né, que eles chamam de daneses, que são justamente os nórdicos e tal, os vikings, e os próprios cristãos, né? Então a gente ainda tem esse culto pagão, né, dos vikings e tudo mais. Então a gente começa a ver mesmo tendo esses embates, a gente tem então essas uniões, né? E aqui, como eu falei para vocês, muito da estrutura romana está preservada aqui na cidade, né? Aqui a cidade de Luden, que eu como falei que vai se tornar futuramente Londres, é talvez o melhor exemplo dessa preservação dessa cultura romana, ao mesmo tempo que a gente começa a ver também estruturas relacionadas então aos nórdicos e tudo mais. Eu vou na outra cidade aqui, que é a cidade de Kent. Aliás, aqui em Canterbury. É Canterbury? Que aqui a gente consegue ver também melhor essa questão do sincretismo. Na verdade, Kent não é a cidade, Kent é o reino e a cidade que é Canterbury. O loading desse jogo é meio demorado. É um jogo muito coisa assim, mas como eu falei, eu tô jogando ele assim aos trancos e barrancos, porque de fato eu acho um jogo meio chato assim e tal, mas eu quero depois terminar ele e tal, fazer algumas coisas, exploração, que é bem grande, né, chega a ser bem tedioso assim esse jogo, tá? Deixa eu, a câmera tá com um negócio aqui no visor, depois eu limpo aí e tiro esse negócio. Pra quem tem toque, vai ficar aqui estranho aí na tela. Então a gente chega aqui em Canterbury e aqui é interessante, justamente, vou até ligar a foto aqui. Então é interessante que a gente já chega num símbolo cristão, então, né? Então a gente está aqui no topo de uma igreja, de uma catedral. E aí a gente já consegue ver aqui um anfiteatro, né? Então provavelmente aqui você tinha apresentações teatrais, você tinha ali algumas assembleias, apesar de que aqui a gente já tem os edifícios e tudo mais. E aqui também, ó, essa estrutura aqui, tem um pátio e tudo mais, ela também é uma... Aqui eu acho que ainda é a estrutura romana, então essas colunas e tudo mais, né? E aí ao mesmo tempo... Ó, legal. Não tinha visto essa parada aqui não. E aí ao mesmo tempo a gente vê essas fazendas, a gente já vê então essa arquitetura já saxã, essa arquitetura que já não é romana, então essas muralhas mais quadradas aqui e tudo mais, né? Ó, a gente já tem uma outra catedral aqui também. Então é interessante ver né, que negócio que eu falei dessa união, né? Aqui em Kent a gente já vê mais essa influência, né, menos romana, então a gente já tem menos coisa de Roma aqui e jamais né, envolvido também com arquitetura saxã e tudo mais, né? Então vou só dar um rolê pela cidade aqui, olha lá, justamente a catedral, né? Sol de fé. Então vocês veem, ó, que essa estrutura ainda é preservada, só que ela já começa a deixar de ser romana e tudo mais. Eu devo estar falando alguma besteira nesse vídeo aqui que eu não estudei para fazer esse vídeo. Eu só simplesmente peguei aqui liguei a câmera aqui e comecei a gravar. Mas é isso, né? Então aqui de novo a gente tem, né? E aí chama atenção novamente, né? Para essa cruz adornada então do estilo germânico, né? Desse estilo, né, saxão. Então justamente a gente vai ter
sincretismo, né? Essa aculturação aqui desses dois. Provavelmente esses caras vão querer me bater, eu vou fugir. Vai, vaza, 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 vaza. Não quero confusão. Oh, não. Aí já, putz, grila. Vou ser obrigada. Ah, não. Ah, já parou também, então. Ah, não parou nada. Eu não sei fazer aí, ó. Talvez o YouTube não goste disso. Talvez esse vídeo ele. Enfim. Pronto. Tava de boa, eles procuraram. Mas tá. Né? Então o que eu queria mostrar mesmo aqui em Quente é isso. Que aqui a gente tem menos dessa arquitetura romana, né? Menos dessa arquitetura. Né? Apesar da gente ter preservado algumas questões, alguns edifícios, mas ainda assim a gente vê menos do que em Luden, que é o que a gente tinha visto lá no começo, né? Então aqui a gente já vê essas muralhas provavelmente devem ser posteriores, né? Mas eu acredito que tenha sido feito durante o período romano, mas depois elas, né, vão sendo substituídas, vão sendo trocadas e tal. Opa, tem coisa aqui. Cadê a tocha? Pô, cara, quem apagou a luz? Ótimo. Pô, coisa boa aqui. Os caras na muralha aqui que estão vendo. Então, essa cidade aqui mesmo, né, então, como a gente pode ver, ela, como eu falei, preserva bem menos a arquitetura romana do que a cidade de Luden, né? Então, a gente vai até naquele anfiteatro ali. Então, vamos lá no anfiteatro. Se não me engano, é aqui que tem a porca falante, né? Acho que é aqui mesmo que tem a porca falante. Esse vídeo, assim como o outro, não vai ter uma edição. Como eu falei, eu preciso ver um editor de vídeo mais fraquinho, assim, porque meu PC é mais fraquinho, então. É aqui mesmo. Né, que tem a porca ali que, segundo populares, ela é vidente. Né, nós vamos subir pra ver a. Cara, que cidade chata, velho. Nossa senhora. Aí, ó. Essa porca aqui. É a porca falando. Você bebe desse goró aqui e consulta a porca. Muito bom, velho. Então, aqui é legal, ó, porque parte parte da pintura, né, ainda está preservada, apesar de que o resto do teatro não. Então é aquilo, né? Então provavelmente esse local servia para alguma manifestação pública, para alguma
alguma festa, alguma coisa assim. E por isso que a gente vai ter né, esses locais aí preservados, eles acabam ganhando então outras funções, né? Aqui ele tá bem ferrado mesmo, virou um local meio que de, sei lá, de perambulação, a galera vem pra passar um tempo aqui, ficar à toa e tal, mas aqui ó, a estrutura do anfiteatro então basicamente ela tá praticamente intacta, né? E aí justamente essa arquitetura, né, romana, justamente inspirada, né, naquele molde grego e tudo mais. Aí que é legal de ver também, ó, justamente essa diferença, né? Então aqui a gente tem a cultura romana ainda, né, antiga e tudo mais, e lá a gente vai ter a coisa nova que é o cristianismo e tal, essa, né, arquitetura mais, não vou dizer que é gótica, mas justamente mais saxã ali, mais coisa, tá? Gente, provavelmente eu falei alguma besteira, porque como eu falei, eu não estudei pra, não li nada pra fazer esse vídeo, e eu vou encerrar por aqui, né, só dar porrada nesses caras aqui, porque mesmo a ideia do vídeo era isso, né, eu selecionar algumas fotos aqui. Lógico que vai ter, vou fazer mais fotos, tem muito tempo que eu não jogo esse jogo, então eu tenho que lembrar dos locais que tem mais dessa aspiração, igual Luden, tem mais essa aspiração romana, e aí eu vou fazer mais então. Opa. Cara, eu tô tomando essas porradas à toa, velho, porque, como eu falei, muito tempo que eu não jogo. Eu tô por causa disso. Mas é isso aí, rapaziada. Então é isso, né? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou!